Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clarim e nesse vídeo nós vamos falar sobre quando Paulo, o apóstolo Paulo, expõe o apóstolo Pedro. Isso aconteceu porque um dia, quando Pedro foi até Antioquia encontrar o apóstolo Paulo e outros membros da igreja, os gentios convertidos daquele lugar. E gentios aqui se refere basicamente aos que não pertenciam ao povo de Israel. E na ocasião, Pedro comia com eles, não fazendo distinção entre judeus e não judeus, o que não era permitido na lei judaica. Porém, tudo isso muda quando alguns cristãos, que vêm da parte de Tiago, chegam naquele lugar. A partir desse momento, Pedro se afasta dos gentios. Ele acaba se separando deles porque temia aqueles que defendiam a circuncisão. E a verdade é que até Barnabé e outros judeus também fizeram isso, o que Paulo chamou de hipocrisia. Só que ele não deixou passar. E ao escrever a carta aos Gálatas, por volta de 55, 56 d.C., as igrejas fundadas por ele mesmo, e Galácia não é uma cidade, é uma região da Ásia Menor, que incluía as cidades de Icônio, Listra, Derbe e Antioquia, sendo que Antioquia, da Síria, era a terceira maior cidade do Império Romano e era também o centro missionário da igreja primitiva. Paulo relata que 3 anos após sua conversão, ele foi até Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e ficou com ele por 15 dias. E depois de 14 anos, Paulo foi novamente para Jerusalém com Barnabé e Tito, por causa de uma revelação. E lá ele conta como o evangelho estava sendo pregado para os gentios. E ele faz isso em particular para os mais influentes. E a palavra diz que Tito não foi obrigado a se circuncidar, apesar de ser grego. E essa questão, se os gentios precisavam se circuncidar ou não, foi levantada porque alguns falsos irmãos, segundo Paulo, se infiltraram entre eles. E Paulo diz que eles se infiltraram ali porque queriam espionar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Assim como podemos ler em Gálatas 2:5, em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E olha só o que ele diz sobre os influentes. Está em Gálatas 2:6. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, ou os influentes, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. E foi assim que, reconhecendo que a graça de Deus estava sobre o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, Tiago, Pedro e João estenderam as mãos a Paulo e Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram que Paulo deveria pregar aos gentios, assim como Pedro deveria continuar pregando aos circuncisos. Mas eles fizeram questão de dizer que apenas lembrassem dos pobres, que os pobres não fossem esquecidos. E é aqui que Paulo relata sobre aquela lamentável situação onde Pedro, o apóstolo Pedro, que comia com os gentios até o momento que os cristãos da parte de Tiago chegaram, lá em Antioquia. E isso nós podemos ler em Gálatas 2:11. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é um judeu,
mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Lembrando que Pedro havia vivido uma experiência exatamente relacionada a esse fato. Quando ele estava em Jope, ele subiu num terraço para orar, e enquanto isso, o almoço estava sendo preparado. E ele teve uma visão do céu aberto, onde descia até o chão um lençol amarrado pelas 4 pontas. Dentro daquilo que se parecia com um lençol, havia animais de 4 patas, de todos os tipos, até aqueles que se arrastam pelo chão, aves, animais selvagens, animais domésticos. Então ele começa a ouvir uma voz que diz para ele levantar, matar e comer. Pedro diz que jamais faria isso porque ele nunca havia comido nada impuro, nada que a lei considerasse sujo ou impuro. Porém, a voz continuou falando com ele e disse: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. E essa história continua, com Pedro indo até a cidade de Cesareia para se encontrar com Cornélio, que era um comandante de um batalhão romano, um centurião. E esse homem, ele orava bastante, dava esmolas. E ele também havia tido uma visão, quando um anjo disse para ele procurar exatamente por Pedro, que estava em Jope. Foi quando ele mandou algumas pessoas ao seu serviço, para que fossem até lá chamar por Pedro. E eles encontram então Pedro após aquela visão com o anjo. E ele segue aqueles homens até a casa de Cornélio. E quando ele chega lá, estava ele, os seus amigos mais íntimos e também os seus parentes. E Pedro diz que, de acordo com a religião dos judeus, ele não poderia comer com aquelas pessoas, nem estar sob o mesmo teto, na verdade. Mas ele diz que Deus havia mostrado a ele que ele não deveria chamar ninguém de impuro ou de sujo. E foi por isso, ele explicou, que ele veio de boa vontade quando foi chamado. Então, Cornélio acabou explicando por que ele havia chamado Pedro. E quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo aquela mensagem. E essas pessoas passaram a falar em línguas estranhas e a louvar a Deus. E é como podemos ler em Gálatas 2,16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, assim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. E o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 19: pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.